Estamos devagarzinho aqui, falando sobre alguns temas. Obviamente que ao falar sobre prosperidade na igreja, eu sempre abro aspas aqui, para poder informar a igreja que trato esse assunto biblicamente e com o equilíbrio que é o equilíbrio da palavra de Deus. Não pense que eu não sei dos exageros que existem sobre esse tema, espalhado pelo nosso Brasil, pela igreja, né? Em muitos locais. Nós não precisamos falar nem citar quem quer que seja. O que nós temos que falar e que nós temos que ensinar é a palavra de Deus. E quando você conhece a palavra de Deus e quando eu conheço a palavra de Deus, o próprio Espírito vai nos dando as conclusões a respeito de todas as coisas. Mas nós sabemos que existem exageros. Mas eu quero deixar bem claro para a igreja que o fato de existir exageros não me deixa nem um pouco tímido em falar sobre esse tema na igreja, porque é um tema bíblico. Porque é um tema em que o próprio Deus, ao instituir a humanidade, naquele momento, ele já dá a sustentação a Adão, e ali ele já instala um estado de prosperidade para o próprio homem. Porque aí que a gente volta ao princípio que eu falei, quando nós pensamos em prosperidade, e esse pensamento é que nós temos que mudar, para pensar à luz da Bíblia. A pessoa fala prosperidade, ela automaticamente liga prosperidade a dinheiro. E aí ela fala, prosperidade é ter dinheiro. À luz da Bíblia, não é. Não é só, porque é também. Mas ter dinheiro para quê? Deus fala que e promete que alguém vai ficar rico? Não é isso. O dinheiro é o sustento para quê? Para que nada venha faltar a cada um de nós que está aqui. Dentro do contexto do teu trabalho, da vida, da sua profissão, do que você faz, nesse contexto da sua vida, eu digo para você, à luz da Bíblia, que nada vai faltar para você, porque isso significa essa prosperidade que vem de Deus. É Ele te sustentando com os recursos que Ele deu às suas mãos. E como que você fundamenta isso, pastor? Eu posso até já rapidamente dar um fundamento sobre isso na viúva de Sarepta. Que Deus sustentou aquela mulher na própria escassez, porque não havia nada, ela tinha pouca coisa. Nas mãos dela, ela tinha guardado algo que era pouco, que ela até fala para o profeta que ela ia comer, dar para o filho dela e depois eles iam morrer. Ela pensava nisso. Só que, naquele pouco ali, Deus não deixou faltar o quê? O sustento dela. E nós conhecemos pela história que o azeite, depois de algumas coisas que aconteceram, ele começou a jorrar, e era um tempo de crise, era uma escassez, não havia humanamente, olhando assim, uma abundância, mas a prosperidade, quando ela vem de Deus, ela não depende da atividade financeira do mundo, ela não depende se a economia está boa ou está ruim, ela não depende se para A ou para B está dando certo, a questão é a seguinte, eu estou em fidelidade com Deus, eu estou cumprindo a palavra de Deus, nada vai me faltar e eu vou ter uma vida até o último dia próspera. Amém? Por quê, irmãos? A vontade de Deus é que o homem ou a mulher viva na miserabilidade. Nós não podemos acreditar nisso e nem dizer, não, essa é a vontade. Não é. Podemos passar por escassez? Podemos passar por um período apertado? Podemos. Podemos, em algum momento da igreja, ser sustentado pela própria campanha do quilo, por um vento que está passando na nossa vida? Podemos. Deixei de ser crente, Deus não está comigo? Não. Agora, nós não podemos viver assim. Se eu estou vivendo assim a minha vida inteira, a pessoa vive o tempo inteiro com a ajuda de outras pessoas, alguma coisa está errada. Porque senão, irmão, essa equação bíblica não pode bater. Vamos ler Deuteronômio. Senhor Pai, eu oro a Ti, para que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã, e que a Tua palavra, ó Deus, essa palavra venha trazer a nós um entendimento, e que nós possamos praticar essa palavra. Nos ajuda, usa a minha vida, em nome de Jesus, amém. Lá em Deuteronômio 29:9, eu li esse texto
E você vê que é um texto do Antigo Testamento, onde Deus fala ao seu povo, e especificamente ao povo de Israel ali, ele diz: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo o que fizeres. Eu queria que você até guardasse esse versículo e marcasse na sua Bíblia, porque Deus, nesse versículo, ele já dá uma alusão, ele já dá uma explicação de forma expressa na própria palavra dele, falando o seguinte: olha só, a minha vontade é que vocês sejam pessoas, o quê? Prósperas. Mas aí, essa prosperidade, segundo a vontade de Deus, ela vem precedida de algumas coisas que são o quê? Altamente imprescindíveis, que se não acontecer, não vai acontecer a prosperidade segundo os padrões dele. Qual é? Guardai, pois, o quê? Guardai, pois, as palavras desta aliança. E aí você fala: pastor, já guardei a palavra da aliança. Está guardada aqui. Não é só guardar. E aí ele fala: e cumpra essa palavra. O estado de prosperidade significa conhecer a vontade de Deus para a sua vida e colocar essa vontade em prática. O que é a prosperidade à luz da Bíblia? É quando uma pessoa conhece a palavra e vive essa palavra na prática. Automaticamente, esse estado de prosperidade acompanha ela até o último dia da vida dela. Porque a prosperidade, segundo a vontade de Deus, é conhecer e praticar. Conheceu, praticou, não precisa andar atrás de prosperidade, irmão. Vamos fazer a campanha da prosperidade do ano de 2015. Vamos fazer a campanha do Monte Sião, da areia do Rio Jordão, e que aí Deus vai te prosperar os teus negócios. Calma aí, irmão. Prosperidade à luz da Bíblia não é assim. Primeiro, que prosperidade não se pede a Deus, porque Deus não dá. Entende a afirmação que eu estou te dando? Porque a prosperidade é um resultado. Ah, Senhor, prospera a minha vida, aleluia. Não obedece a Deus, não lê a palavra de Deus, anda no pecado, não pratica a vontade dEle, não é um adorador, não tem compromisso, não tem aliança, não adianta pedir essa prosperidade. Por quê? Porque essa prosperidade ela tá fixada a uma aliança com Ele. E é isso que eu quero falar sobre aliança. A razão da prosperidade é uma. Significa aliança. Essa aliança que Deus estabelece conosco é o fundamento da nossa fé. Porque nós somos, por direito, filhos e co-herdeiros de Cristo no seu reino. O Deus Todo-Poderoso, Ele se comprometeu conosco mediante uma aliança que vai garantir a satisfação de todas as nossas necessidades. Porque que eu, quando estou em Cristo, foi instalado em mim um estado de prosperidade, porque naquele momento eu faço uma aliança com Deus. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura, eu tenho aliança com Ele, e todos aqueles que têm aliança com Ele, ouvem a palavra, cumpre a palavra, tudo que colocar a mão vai prosperar. E aí vai prosperar onde? Na família, já falei aqui, vai prosperar na sua vida, no seu corpo, na sua saúde. A sua mente vai ser uma mente próspera. O que é uma mente próspera? É uma mente sã, é uma mente equilibrada, é uma mente que entende a palavra de Deus. É uma mente que não vive guiada por temores, por opressões. Por quê? Porque é uma mente que tem a prosperidade de Deus. Você começa a pensar os pensamentos de Deus. E aí vai lá para o Novo Testamento, onde dizem: em o que pensar? Em tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro. Se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando eu conheço a palavra, quando eu guardo a palavra, quando eu cumpro a palavra, são essas coisas que ocupam o meu pensamento. E aí o meu pensamento é o quê? É um bom pensamento, porque se eu tenho o pensamento o tempo inteiro na minha mente, eu estou pensando coisas de Deus, eu vou estar sempre equilibrado, eu vou estar sempre pronto, eu não vou me atemorizar de más notícias.
Eu vou ouvir uma notícia ruim, eu vou ser abalado, eu vou ter um baque daquela notícia, isso vai acontecer. Irmão, ser crente, às vezes a pessoa também entra para um lado que acha que é crente, que é super-homem. Não sinto nada porque Deus está comigo, não tem nada, não, como é que está? Está tudo bem, mecânico, não é isso. Você vai sentir, você vai ter um baque, mas o Espírito está em você, e o Espírito vai falar, fica calma, calma, por quê? Porque eu estou contigo, isso vai ser resolvido, espera. E aí o que você faz? Aí a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, inunda teu coração. Irmão, olha aí, a Bíblia é toda linkada, irmão. Que é prosperidade, irmão? Prosperidade é você entrar na sua casa, quando você entra na sua casa, aquela casa tem paz. Tu está em casa trabalhando e fala, estou doido para ir para casa. Para quê? Para deitar no sofá, para deitar no colo da minha esposa, para poder conversar com ela, para poder jantar, para poder beijar a barriga dela. Eu falo, rapaz, Pedro, cadê meu chip? Brincadeira. Lembra de um vídeo que tinha? Mas o que é prosperidade? É isso, irmão. Aí tu chega em casa, cara, tá teus filhos lá, tá tua esposa, tu fala assim, vou tomar um banho, bota comida para mim aí, quentinha. Quer um sanduíche? Quero. Eu adoro. Chego em casa, a Amanda fala, quer? Quando eu chego à tarde, ela fala, quer um misto quente? Eu falei, quero. A linguagem do serviço aí, irmão. E aí, quando tu pensa que tu está em casa tranquilo, a tua campainha toca, chega a sogra, chega cunhado, chega sobrinho, fala, calma aí, gente. Tu convidou alguém para vir aqui hoje? Caramba, rapaz, não é brincadeira não, cara. Estou com um cunhado meu agora que deixou um bigode. Olhei para ele ontem e falei assim, tu tá de bigode, cara? Mas tu tá feio demais, cara. Quer ver o cara ter um bigode ruivo? Já viu isso? Enfim, mas tem nada a ver com a pregação, irmão. Vamos voltar. Essa aliança que nós temos com Deus é um contrato de garantia da nossa herança. É um contrato, é um pacto legal de compromisso entre nós e Deus. Tudo que Deus faz é segundo a sua aliança. Deus não sai do trilho. Para algo acontecer segundo a vontade dEle na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu estava falando aqui que eu ouvi isso e eu gostei sobre a questão de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede e que você pensa. Eu ontem tive uma experiência boba com Deus, assim, do dia a dia, que tu vai falar assim, o que é isso, pastor? Meu carro estava muito sujo, imundo, e eu não consigo parar, ter tempo para lavar meu carro. Você acredite se quiser, de parar, deixar lá, não consigo parar o carro para eu lavar. Aí, ontem eu pensei, eu falei assim, cara, eu queria tanto lavar meu carro, mas não vai ser, tá bom, vai ficar sujo mesmo. Tá bom, depois eu dou um jeito. Beleza, aí estava na minha sogra e tal. Cara, quando depois de um dia inteiro, que eu desci para a garagem, meu carro estava limpo, aspirado. O porteiro lá do prédio da minha sogra, eu falei, Antônio, que é isso, rapaz? Ele, não, seu Glaucio, estava sujo, estava aberto aqui, eu peguei que eu lavei para você. Falei, cara, mas que isso, cara? Tá maluca? Não, eu lavei para você aí, cara. Deus mandou o homem lavar meu carro, cara. São pequenos, irmãos, olha, claro que isso é uma experiência individual. Experiência individual, quando eu falo aqui, não é doutrina bíblica. Você consegue entender, né, irmão? Porque senão o cara sai daqui para achar que tem que fazer isso. Não, isso é cada um vai ter na sua própria experiência. E o que é experiência pessoal, né, você ouve isso, mas você ouve isso como uma experiência pessoal e que não é algo que você tem que fazer, ou que Deus tem que fazer na sua vida. O que Deus tem que fazer na minha vida é o que está escrito aqui. Eu só estou compartilhando uma experiência pessoal contigo.
O que foi isso, pessoalmente falando? É que Deus realiza o desejo. Irmão, quando está escrito na Bíblia, isso aqui é verdade. Isso aqui não é, está lá escrito de enfeite. É porque ele sabe o nosso coração desejo. E Deus, Ele tem prazer, irmão, em nos abençoar. Deus, Ele tem um prazer. Tanto é que o filho pródigo volta e o prazer dele foi fazer um churrasco. Porque ele sabia que aquela festa de recepção, aquilo ia dar um negócio ali no coração do cara que se afastou. E ele voltou meio assim, e agora, tá bom, ele voltou, olha o pensamento que o filho volta. Não, se eu for pelo menos empregado do meu pai, tá bom para mim. Mas aí você vai ver que Deus já escreveu que eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra. O pensamento de Deus em relação à minha vida e à sua é bom. Mas Deus está pensando o melhor para você. E aí eu vi lá meu carro lavado e eu entendi. E o Espírito falou lá no meu coração, falou, Glaucio, isso daí foi porque eu sabia que não dava e eu fiz isso para você. Eu falei, Espírito Santo, obrigado. Falei, Antônio, tu é demais, Antônio, eu vou te dar um beijo. Não falei isso não, isso é brincadeira. Durante um período de tempo, o povo de Israel, ele permitiu que o diabo roubasse o seu bem mais valioso, que era a herança espiritual a que aquele povo tinha direito. E hoje, irmãos, muitos cristãos, eles desconhecem essas questões bíblicas em relação até essa questão da prosperidade no seu estado total, que é nos relacionamentos, que é na casa, é na família, é no trabalho, é na saúde, é no corpo, que Deus quer que você tenha um corpo saudável, Deus quer que eu tenha um corpo saudável. E às vezes por não conhecer essa herança que nos foi dada, porque se você pega o Novo Testamento, você vai ler que nós recebemos a herança que veio de quem? De Abraão. Né? E Deus dá ali uma promessa para Abraão, e essa promessa alcançou todos aqueles que creem, e nós cremos. Então, dentro dessa promessa está essa questão de ter uma vida próspera, segundo esses padrões que o próprio Deus estabeleceu. E o segredo é guardar e cumprir as palavras dessa aliança. Amém? Prosperidade, guarda isso, não é fruto de um pedido a Deus, mas é fruto de um conhecimento de Deus. Se quiser, você pode até anotar isso, que eu peguei de outro lugar, e essa frase ela é boa, que a prosperidade não é um fruto de pedido a Deus. É por isso que às vezes as pessoas hoje estão indo para a igreja com uma motivação errada. A pessoa fala assim, eu vou para a igreja para melhorar de vida, eu vou para a igreja para Deus. Claro que quem vai para a igreja, irmão, aceitou Jesus, mudou a vida de verdade, vai melhorar de vida, não tem como. Em todos os aspectos. É um fato. Mas a pessoa fala, vou para a igreja para melhorar de vida, ela está falando no sentido financeiro. E esse que é o perigo. Aí é que está o erro. Porque a questão financeira, a Bíblia inclusive diz que é para a gente nem se preocupar. Irmão, o segredo da prosperidade é o seguinte, você nem se preocupa com a vida financeira. Pastor, era isso que eu queria ouvir hoje. Por quê? Não, para, eu ia fazer uma faculdade, já vou parar, eu ia trabalhar, já vou ficar orando para o anjo mandar a comida e o sustento. Irmão, não é isso. Você vai estudar, você vai se pós-graduar, você vai fazer mestrado, pós-doutorado, PhD, tu vai para a Alemanha, irmão, fazer um pós-doc, amém. E tem que fazer mesmo, se puder, faça. Se prepara teus filhos, se aperta, mas bota ele na melhor escola de Éden. Se aperta, mas está na idade do inglês, bota ele no curso de inglês. Investe no seu filho. Mas, irmãos, não é isso que vai determinar a nossa prosperidade. O que vai determinar essa questão da prosperidade é o conhecimento e a prática da palavra de Deus. E outra coisa, você não vai nem se preocupar. Sabe por quê? Porque Deus vai suprir. Você pode até não ter o valor para que aquilo aconteça, mas Deus, ou vai acontecer alguma coisa, que Deus vai tocar no coração de alguém para te dar, ou Deus vai usar alguém.
Você crê nisso? Quando nós estamos em linha com a palavra, em obediência, o que você precisar, que é necessidade tua, não vai te faltar. Pastor, minha necessidade é pagar a escola do meu filho, é fazer isso. Necessidade. Você tem que crer que isso não vai te faltar. Isso não vai te faltar. Deus vai suprir essa necessidade tua. Porque isso faz parte da aliança que Ele tem com a gente. Então é isso que nós temos que ter no nosso coração. A gente tem que entender isso, não vai faltar. Na minha vida nada vai faltar. Deus vai suprir essas necessidades. Agora o que eu tenho que ser? Fiel a Ele. E eu já falei aqui sobre o Josué, que quando Deus chama Josué, Ele fala sobre essa questão da prosperidade. E Ele manda o quê? Observar segundo a palavra, meditar de dia e de noite, para então fazer prosperar. Isso eu estou falando o tempo inteiro, é para bater mesmo, é para isso daqui ficar pronto. Agora, eu vou ler outra frase que diz aqui, quando colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, tornando-a nossa autoridade final, a prosperidade será um resultado. O que significa colocar a palavra de Deus como autoridade final? A autoridade final é aquela que dá a última palavra. A pessoa é julgada, o juiz de primeira instância dá uma sentença, aquela sentença de primeira instância não é a última palavra, porque cabe ainda um recurso para o tribunal. E se dependendo do tipo de ação que for, se tiver matéria constitucional, vai caber um recurso para o STJ, e pode ainda ir para o STF. Quando chega no STF que os ministros lá dão uma decisão, ainda cabe algum agravo, um embargo. Mas quando acaba aquilo tudo, irmãos, é quando se dá a palavra final. Aquilo é o que tem que ser feito e ponto. Gostou ou não gostou, é o que tem que ser feito. Por que eu estou falando isso? Para dizer o seguinte, que na nossa atitude, na nossa forma de agir, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nós temos que começar a treinar e pegar a palavra de Deus para ser a autoridade final da nossa atitude. Vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Você e eu temos que treinar a pegar a palavra de Deus e pegar a situação que nós estamos vivendo e jogar ela dentro da palavra de Deus. E não pegar a palavra de Deus e jogar dentro da situação. Não, vou enquadrar aqui esse versículo. Não. A gente pega a nossa situação e joga dentro da palavra. E aí, quando eu estou dentro da palavra, a palavra está aqui em volta de mim, entrei dentro. Aí eu começo a olhar, isso aqui está de acordo, está compatível, não está. Então, cara, se enquadra nessa palavra, submete a tua atitude a essa palavra, e quando eu fizer isso, isso vai estar dizendo que eu estou entendendo que a Bíblia é a autoridade final na minha atitude. Quando ela é a autoridade final na minha atitude, você vai ver resultado concreto de viver com Deus. Por que às vezes a pessoa está na igreja há 30, 40, 10, 15 anos e parece que não se vê resultado na vida daquela pessoa de crescimento espiritual? Por quê? Porque pode ser, e nós somos tentados a isso, a estar na casa de Deus, ouvir a casa de Deus, mas na hora de praticar, a Bíblia não é autoridade. Nós fazemos o que nós queremos. E quando nós fazemos o que nós queremos, não vem resultado. Aí uma coisa você faz à vontade de Deus, aí vem um resultadozinho ali, um aqui, mas no geral não tem resultado de crescimento. Aquela pessoa não vai produzindo. Tudo que ela fala, ela reclama. Tudo que ela fala, ela vê um defeito. Ela não abre a boca para abençoar ninguém. Ela não abre a boca para falar nada de bom. Ela só reclama. E tudo é não sei o quê. E aí, ninguém consegue ver nessa pessoa, emblemado nela, o caráter de Cristo e essa prosperidade. No pensamento, no relacionamento com as pessoas, com os filhos, com a casa, com o trabalho. Não dá para ver, você não consegue. Você já viu, às vezes você conhece pessoas, cristãos de tantos anos, e você olha para a vida daquela pessoa e fala assim, caramba, mas não muda. Está sempre pedindo dinheiro emprestado para os outros. Irmão, você pode pedir um dinheiro emprestado para os outros? Pode ou não pode? Mas pode. Às vezes tem uma situação que você precisa. Você não tem como. Eu já fui abençoado
na minha vida várias vezes com pessoas que me emprestaram valores para eu poder resolver uma situação. Isso é verdade, isso pode acontecer, irmão, mas aí você conhece a pessoa há 10 anos ela pede dinheiro emprestado dos outros. Irmão, pastor, tu está sendo radical, não estou sendo radical, está agindo diferente da palavra. Porque nós temos que ser pessoas que emprestam, e não que pegam emprestado. Se eu hoje pego emprestado, amém, mas eu pego emprestado e falo assim, eu estou precisando, Senhor, tu sabe, paga quem você deve, paga. Não, pastor, Deus sabe, mas a pessoa não sabe não. Aí depois quer pregar para a pessoa. Não, tu tem que se converter, isso daí está amarrado, vamos orar. O cara fala, aí a pessoa fica assim, fala assim, vamos orar. Ou tu é mó caloteiro. Quer orar? Vou orar por você, por mim? Você? Não, você não ora por mim não, porque tu é caloteiro, tu é 7-1. Eu vou lá falar com o teu pastor. Irmão, pastor, isso aí eu não gosto. Não gosta, então reclama com Deus, reclama com a Bíblia, reclama com o Espírito Santo. Vai para outro lugar. Porque essa é uma verdade. Nós precisamos nos posicionar nesse mundo com caráter. Pastor, muitas situações acontecem, às vezes, né? Você até para pagar, falou que ia pagar num dia, mas realmente aconteceu. Mas sabe o que você faz, irmão? Você vai lá naquela pessoa e você dá uma satisfação para ela. Pô, cara, olha só, eu peguei esse valor contigo emprestado, falei que ia te pagar hoje, estou aqui hoje para te dizer o seguinte, cara, me desculpa, mas aconteceu isso. Mas eu vou ter que explicar, vai ter que explicar sim. Porque você pegou dinheiro emprestado com ela e vai saber da minha vida, então não pedisse dinheiro emprestado para ninguém. Porque quando você pede emprestado, e você tem que falar a sua vida e dar satisfação, sim, para aquela pessoa que você deve. Sabe por quê? Porque você não, ou então não pegasse. Porque a pessoa tem que saber. Por quê? Não, entendi. Tá bom, não tem problema. Você pode, então, ver no mês que vem, você me dá. Amém. Está tudo certo, está resolvido. Amém, irmãos? Outra coisa, não empresta teu cartão para ninguém. Pastor, meu irmão, a não ser que é a pessoa que você, poxa, tu sabe que aquela pessoa realmente é, né? É certa. Por quê? Porque você vai criar aborrecimento, irmão. Foge do aborrecimento. Ou se você vai emprestar para alguém, eu quero emprestar. A mulher está falando, porque a mulher sempre que fala para não emprestar. É mesmo, lá em casa é assim. Não. Às vezes, não é? Não, aí a gente, homem, não quer ouvir a mulher. Não, aí acontece, a pessoa não paga. Problema. E agora? Aí tu está lá com 10 prestações, R$330, o cara não paga, tu vai pagar ou não vai? Tu tem que pagar, pô, tu vai ficar com o teu nome sujo. Todo mês, cara, quando chega a fatura 330, tu olha para aquele 330, tu lembra da pessoa, aí tu fala, meu Deus do céu. Se desgastou. A não ser, irmão, que tu fala assim, quanto é que é? Tanto. Tá, vou emprestar. Mas tu tem dinheiro para cobrir aquilo sem acabar com a tua finança do mês? Aí tu quer fazer uma gentileza? Tá bom, tu dá. Irmão, eu sou assim. Depende, pessoa, não vem me pedir dinheiro não, tá? Prestado não. Mas eu sou assim. Vê o valor. Eu tenho como cobrir aquilo? Tenho, eu empresto. Bom. Não tenho como cobrir, irmão? Não tenho, não vou emprestar. Por quê? Eu não tenho. Ou, não me deu, eu vou. Não, irmão, não tem como. Não dá para emprestar, não. Por quê? Não tem? Tenho, mas não quero. É simples. Ou então tu já sabe que aquela pessoa, né? Aí olha, irmão, vai usando as técnicas. Isso é técnica, está na Bíblia não, tá? É só. Tu empresta, tu já sabe que vai ter problema, tu empresta.
Não, estou querendo 100, tu faz assim, não, tenho 50 aqui, te ajuda, beleza. Tu sabe que a pessoa não vai te pagar, tu já sabe, já tem histórico. Aí tu dá, presta lá, né? Nunca mais vai te pedir. Quando vier te pedir, tu fala, mas irmão, mas aqueles 50, não, eu não tenho como te emprestar não, acabou. Pronto. Fica todo mundo feliz, ele não se sentiu injustiçado. Estou falando isso, mas isso dá problema em família, irmão, isso dá problema, né? Agora vamos lá, eu quero falar sobre a visão correta sobre o dinheiro. Entrei no dinheiro. Aleluia. Quem gosta de dinheiro diz amém. Amém. Pensei que você não ia falar amém. Que eu já ia falar, então você me dá o teu. Irmão, mas a visão financeira do mundo é completamente diferente da visão financeira do reino. Porque a visão financeira do mundo, ela é cobiçosa e é egoísta. Eu queria ler contigo Tiago 1, abre aí. 14 ao 15. Ele está falando sobre pecado, Tiago, aqui. E ele fala, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai, o seduz, então a cobiça, depois, a vez de concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos para 1 João 2,15 agora. João 2,15 diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O problema não está no dinheiro em si, mas no amor ao dinheiro. O que distorce a visão das prioridades da vida do homem. O dinheiro parece ser um pensamento natural e de plena felicidade e prosperidade, quando na verdade não é. A visão errada a respeito do dinheiro é que traz os problemas. O problema não é o dinheiro, o problema é a relação que o homem, e aí eu não digo o homem como criatura, eu digo agora como o homem e a mulher de Deus, nós que vivemos com Cristo, agora eu falo com a igreja, a visão que nós, igreja, que nós temos, a relação que nós temos com o dinheiro, é que vai diferenciar e que vai afetar ou não a nossa vida nessa área. Porque a visão do mundo, ela é de cobiça, ela é uma visão que o cara a pessoa quer ter e ter e ter e ter, e dar é muito difícil. No mundo, ninguém é treinado a dar nada a ninguém. A gente é treinado a reter e guardar. Mas no reino de Deus não é assim. Então, assim, se a minha visão para com o dinheiro é uma visão onde eu acho que no dinheiro e pelo dinheiro eu vou me realizar de forma plena na minha vida, essa visão é uma visão errada. Porque a única realização na vida do homem que realiza ele completamente é quando ele está no centro da vontade de Deus e praticando e fazendo aquilo que Deus quer que ele faça naquele momento. Então, se hoje eu estou no centro da vontade de Deus e você também, esse é o maior estado de alegria e de paz e de completude que um homem pode ter. Porque pode ser que hoje você esteja muito bem estabelecido profissionalmente e financeiramente falando, mas se a sua vida não estiver enquadrada dentro do plano e do propósito que Deus tem para você, esses valores e essa questão financeira não vai suprir as suas necessidades no teu espírito e nem no meu. Você pode ter tudo, você pode estar com tudo, mas você pode estar simplesmente infeliz, você pode estar sem uma completude, porque essa completude só vem de uma aliança e de uma prática dessa aliança com Deus. Amém, irmãos?
1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, por isso que eu afirmei que a visão de dinheiro do mundo é uma visão cobiçosa e egoísta. E a Bíblia diz exatamente isso. A Bíblia, ela chancela isso que nós estamos falando, de que a visão do mundo sobre dinheiro é de cobiça. É para esbanjar nos seus deleites, nos seus próprios prazeres. E aí ele fala dessa cobiça dentro da igreja, Timóteo. Porque ele está falando para a igreja. E ele fala aqui, porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, outra parte na Bíblia que nós podemos tirar aqui, que nem tudo que acontece na nossa vida é o diabo. Muitas coisas é o diabo. Mas muitas coisas somos nós que proporcionamos. E nessa questão do dinheiro, e na busca pela riqueza, tudo pelo dinheiro. Então, o cara mente no trabalho para subir de cargo para poder ganhar mais. Passa por cima do outro, vende o outro. Está no teu trabalho, vende o gerente para o gerente cair, e aí você toma o lugar do gerente. E cria intriga, tudo pelo dinheiro. Você vê a nossa questão política, se tem gente morrendo no hospital, se tem pessoas agonizando porque não tem gases no hospital, porque não tem um soro, não tem um remédio. Quem manipula, o poder executivo que manipula todo esse dinheiro, os caras não estão nem aí para quem está morrendo. Ele quer saber de ter dinheiro, é a cobiça que cega. E aí, eu não tenho mais tempo para estar na casa de Deus. E aí, porque eu quero ganhar mais, eu faço tripla jornada. E se der, eu vou à igreja. Se der, eu leio a Bíblia. Se der, eu tenho tempo com Deus. Se der, então, eu vou estar no escudo. Se der, e alguns nessa cobiça de querer ganhar dinheiro, vão se afastando da fé, e ganham dinheiro. E depois de alguns anos, estão sofrendo atormentações que ele mesmo trouxe para a vida dele. Porque ganhou muito dinheiro, fez um império, mas os filhos não foram ensinados na palavra de Deus, aí está sofrendo porque os filhos estão drogados, porque os filhos estão desobedientes, os filhos dão tristeza para ele. Está sofrendo com uma família destruída, porque a mulher já largou ele. E aí, mas mora bem, mora numa mansão, tem um carro, tem casa de praia, viaja para a Europa, faz tudo. Mas está com uma vida atormentada, está com uma vida sem Deus, está sofrendo de uma absoluta infelicidade. E o maior exemplo que nós temos disso, e nós sabemos disso, esses são o que nós conhecemos porque são famosos. Quantos não são que se matam, que morrem de overdose? E tem tudo. Mas a família é destruída, o filho é destruído, tudo, nada está conectado. O filho odeia, o filho xinga o pai. Você não é meu pai. Por quê? Porque nessa cobiça. E nós temos que trazer isso para o nosso plano de vida pessoal. Porque todos nós aqui somos tentados a, em algum momento da nossa vida, buscar tanto, que nós esquecemos do principal que Jesus falou: o mundo aqui busca todas essas coisas. Vocês não sabem que vocês valem mais que os pardais e que eu vou sustentar vocês. Busca o reino em primeiro lugar. Essas coisas, cara, vão ser acrescentadas. E quando Jesus falou de essas coisas vão ser acrescentadas, pega o texto, lê em casa. Ele está falando de dinheiro. Ele não está falando de outra coisa, ele está falando de sustento. E para ser sustentado, ninguém se sustenta sem dinheiro. Quem aqui vive sem dinheiro? Levanta a mão. E, por favor, me fala como você faz isso. Aí tem um negócio, não, mas Jesus não estava. Jesus estava falando de dinheiro. Não,
é teologia da prosperidade, irmão, é a teologia de Cristo. Chama como você quiser. Ele fala, busca o reino de Deus em primeiro lugar, porque isso que você acha que é necessidade, eu e o meu Pai vamos dar para você. Que é o quê? Que é o sustento, que é a saciedade. Nós vamos viver aqui com um sustento digno de Deus. O que a palavra de Deus nos promete? Um sustento digno. E é isso que Deus quer dar para você, e é isso que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? O dinheiro nunca foi e nunca será o parâmetro equalizador para a satisfação plena do homem. Irmãos, nós temos que agora olhar para a nossa vida e ver que domínio o dinheiro tem na sua vida e na minha. Quando alguém fala de dinheiro para você, você pode doar aí 10 reais aí para a gente poder fazer. Se você, naquele momento, quando ouve aquela frase, você pode doar, se você fica, distribuixa. Você quase cai duro no chão, meu Deus, o que é isso? Você tem que olhar para a sua vida e ver que influência que o dinheiro está fazendo na sua vida. Que quando fala em doar, você fala, meu Deus do céu, isso esconde, não me vê. Fala para ninguém não, hein? Quando fala de dízimo e oferta na igreja, vai dar dinheiro para o pastor, eu não dou dinheiro para o pastor. É porque o coração tem o dinheiro como um Deus. A questão não é essa, a questão da contribuição para o reino de Deus. Pastor, mas tem muito exagero, eu sei. Pastor, mas tem muito, tem. Pastor, mas tem uma vergonha. Tem uma vergonha mesmo, eu sei. É porque tu não é pastor, eu sou. Pastor sofre. O que é pastor? Ih, caramba. O cara já faz assim, né? É pastor? Não, meu Deus do céu. Mas, irmãos, nós temos que entender que o nosso compromisso e o nosso relacionamento nessa questão de dinheiro não é com a igreja instituição ou o pastor em si, mas é com os princípios de Deus. E nós vamos para o Antigo Testamento, onde Deus estabelece o dízimo. E aí existe uma discussão onde fala que no Novo Testamento, explicitamente, você não ouve a palavra dízimo. É verdade. Mas você vê que no Novo Testamento, o princípio do dar e do receber, ele continua ativo assim como no Antigo. Tanto o Antigo quanto o Novo, ele começa no princípio do dar e receber. E se você analisar comigo de uma forma assim, bem até superficial, você vai perceber que se fala muito de ofertas no Novo Testamento. Muitas ofertas. Filipenses, a igreja primitiva, eles vendiam as suas propriedades e entregavam para a obra de Deus. Se você fizer um comparativo com o dízimo e com essas ofertas, essas ofertas são muito maiores que o dízimo. Faz um comparativo. Mas o ensino de Deus nessa questão do dar e receber para a igreja e para mim, está baseado no entendimento. Aquele que dê com alegria. Por que eu contribuo? Porque você tem uma aliança com Deus. E esse princípio da contribuição faz parte dessa aliança, que não está vinculada à instituição em si, ou ao pastor A, B ou C. Pastor, mas se o pastor rouba o dinheiro da igreja, né, você tem duas opções. Você vai para uma outra igreja, se você tem essa certeza. Meu irmão, eu estou falando bem abertamente, tá? Assim, eu não tenho medo de falar nesses pontos, não. Eu estou falando o que é mesmo, para a gente poder entender. O que você faz? Ou você vai para uma outra igreja, você tem essa liberdade, caramba. Se eu sei que isso acontece, que é verdade, caramba, eu vou para outra igreja. Amém. Mas se você dá ou não dá? Você tem que continuar a sua fidelidade a Deus. Por quê? Porque aquilo, cara, parece que é para o pastor, não é. Aquilo é para Deus. E o que o pastor faz com aquilo, isso é um problema dele com Deus. Irmão, eu sou pastor dessa igreja. Quem gere todos esses recursos que chegam na igreja, quem é? Sou eu. Eu tenho uma responsabilidade gigantesca com isso, irmão. Eu tenho que ter um temor.
Eu tenho que ter um entendimento. Por quê? Porque a igreja é de Cristo, a igreja não é minha. Você está compreendendo? Tem uma responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Pastor, se você um dia fizer alguma coisa errada, eu vou ter que me entender com Deus, e eu tenho a plena consciência disso. Você está me entendendo? Porque, às vezes, parece que você vai falar na igreja sobre isso, parece que é um negócio assim que não pode falar. Que o pastor é infalível. Irmão, eu sou pastor, eu sou homem, e eu estou sujeito a todos os erros, inclusive desviar dinheiro da igreja. Eu estou sujeito. Pastor, como é que tu fala isso para a igreja? Porque isso é uma realidade. Agora, todos os dias eu estou diante de Deus pedindo o quê? A graça dele para que ele me conduza. Porque eu dependo de Deus, eu seria um hipócrita em dizer que eu não dependo. Você não depende de Deus para não pecar em alguma área da sua vida ou não? Eu também. Você está entendendo? Você está compreendendo, irmãos? Como que eu estou falando de uma forma bem transparente? Mas por que eu estou falando isso? Porque nessa questão financeira, irmãos, existe um princípio, que é o princípio do dar e receber. E se nós não tivermos um entendimento da Bíblia sobre isso, muitas coisas vão impedir você de ser um dizimista, de ser um ofertante, e de provar na sua vida essa abundância que existe, irmãos. Quando nós somos fiéis a Deus num entendimento e não numa barganha, não tem como, irmão. Se está escrito que Ele vai abrir a janela dos céus e derramar sobre você e sobre mim bênção sem medida nessa área, irmão, isso vai acontecer. Se eu pudesse pedir aqui para alguns irmãos virem aqui para testemunhar sobre isso, eu tenho certeza que não faltariam irmãos aqui para poder falar, pastor, isso que está escrito acontece na minha vida e na minha casa todo mês. Eu vejo a mão de Deus lá na minha casa. A pessoa olha para mim e acha que eu sou um cara, mas não. A minha família acha que eu sou o mais bem de vida da família, eu ganho igual a todos eles. O pessoal acha que eu estou rico, que eu estou com dinheiro, mas não é. É por quê? É porque o Espírito Santo, na minha fidelidade, ele age tanto, que, meu Deus, se tu for lá ver mesmo a verdade mesmo lá da conta, é essa aqui, gente. Mas Deus levanta um, Deus levanta outro. Deus toca no coração de alguém e fala, rapaz, vou te dar uma geladeira nova. Vou te dar, porque Deus tocou no meu coração. Pastor, isso nunca aconteceu comigo, fica preparado, vai ser fiel a Deus, e isso não pode ser uma geladeira, mas pode ser, sei lá, uma hora que você precisar, Deus vai levantar alguém para te abençoar. E você pode ver pessoas que são muito abençoadas. Deus levanta pessoas para abençoar pessoas. Por que são muito abençoadas? Porque são muito abençoadores. Por que a pessoa fala assim, cara, por que essa pessoa é tão abençoada? Vai ver a vida da história da pessoa. Está sempre abençoando alguém. Está caçando um jeito de abençoar alguém. Tem gente caçando um jeito de que alguém pague alguma coisa. O cara escuta assim, não, vou pagar, o cara fica assim, esqueci minha carteira. Irmão, então eu pago para você, amém, obrigado. Não, nós temos que ser aqueles que estão sem Espírito Santo, me fala quem que eu vou abençoar. Você está ligado na necessidade do irmão, do familiar, do pai, da mãe, do irmão. Amém, irmãos? Esse é o princípio de Deus. Acabou meu tempo. Amém? Eu vou terminar aqui com esse versículo. Tiago 4:3, não precisa nem abrir que está escrito aqui. De onde procedem as guerras e as contendas entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes. Porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Isso é um outro tema que eu quero entrar a partir da semana que vem. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu sou fiel a Deus. Pai, eu peço e parece que Deus não ouve. Eu peço, para que eu peço? Para esbanjar no meu prazer? Eu peço para mim, para que eu, ou eu peço para que eu possa então abençoar mais outras pessoas? Quem não quer ter mais aqui, irmão, para poder abençoar pessoas, irmãos?
De tu olhar uma situação e tu falar assim, não, vem cá, pá, vem cá, Deus tocou no meu coração, vou te abençoar, toma aqui. Abre teu negócio aqui. Quanto que é para poder comprar máquina? 5, toma, 5 mil. O dia que tu puder, tu me paga. Amém. É isso aí mesmo. Vai lá, que Deus te abençoe. Quanto que é para comprar esse material? Não tem. Vai, toma aí então, vai. Quem não quer ser usado por Deus assim? Irmãos, é para isso que nós... Por que se Deus puder me abençoar, te abençoar, né? Para quê? Para que eu possa ser usado por Ele para abençoar outras pessoas. Esse é o princípio do pedido. Pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para esbanjar no seu prazer. E o que Deus faz? Não dou. Não dou. Pediu, lá no fundo, tu pediu pensando, Senhor, tu sabes que eu quero para, poxa. Aí Deus, esse coração aí é o meu coração. Esse coração é o meu coração. Então se prepara. Se prepara que eu vou te dar uma enxurrada, mas tu vai se prepara para tu dar uma enxurrada também. Aí tem que estar com Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Estou nessa. E aí tu vai nesse caminho, irmão, tem uma hora, sem brincadeira nenhuma, tu não se preocupa mesmo com dinheiro. Tu fala assim, cara, irmão, eu vivo assim. Às vezes eu estou no mês, falei, rapaz, esse mês meu de dezembro foi bom. E o Espírito falou comigo, fica tranquilo, cara. Janeiro está aí, eu já preparei tudo. E não deu outra, irmão. Estou quando? 18 de janeiro, o negócio já deu certo. Irmão, nessa área, se eu te contar, irmão, é cada coisa que acontece na minha vida que eu não tenho nem como te contar. E Deus fala assim, vai, o meu telefone toca, irmão. Quando ele toca, eu vou fazer, rapaz, Deus fala, aí, garoto, oi. Aí, tá bom, já sabia. Mas tem que, aí o que eu estava falando aqui, meu irmão, para a gente viver coisas que a gente nunca viveu, a gente tem que fazer coisas que a gente nunca fez. Eu aprendi isso lá com o Bispo Miguel, e eu trago isso para a minha vida até hoje. Outro dia, eu saí do carro, e aí eu tirei minha oferta, eu abri a carteira e tirei minha oferta. Eu tirei uma nota da minha carteira. Quando eu tirei a nota da carteira, o Espírito falou comigo assim, tu vai tirar essa nota? Tira a maior nota, cara. Falou comigo. Aí eu, Tony, peguei. Por quê? O que eu lembrei, a gente tem que ter um coração de querer dar o melhor. Qual é o meu melhor? Caramba, Senhor, eu quero te dar o meu melhor. O que é o meu melhor? Né? Porque às vezes a gente banaliza, a gente acha que isso não é importante, a gente vai banalizando. Esses momentos, a gente fala assim, qualquer coisa aí serve. Não é, não. Deus fica lá vendo, por que quando o Abel dá aquela oferta, cara, não era, Deus precisava daquela ovelha, calma aí, não. Mas Deus olha para o coração daquele cara que ele prepara melhor que ele tinha, a primícia dele, fala assim, cara, isso aqui é para o meu dia. Quando Deus fala, caramba, eu conheço lá o rebanho, cara, eu sei que isso aqui é o melhor que ele me deu o melhor. E diz a palavra que Deus se agrada da oferta de Abel. Porque às vezes a gente vai mecanicamente, mas a gente tem que sempre raciocinar nessa área na nossa vida, irmão. Quando eu dou uma oferta a Deus, irmão, não é valor, é melhor que você pode. O teu melhor pode ser uma moeda de R$1, mas é o teu melhor. E se você dá o teu melhor, Deus, Ele olha e fala, por que aquela... Irmão, a Bíblia está cheia de exemplos. A oferta da viúva. Os caras iam lá, passavam o cheque de 30 mil. Ia com o cheque assim, aleluia. Jogava lá, sou fiel. Deus aqui, pá. A mulher foi lá com uma notinha de R$2. De repente, era os R$2 que ela ia comprar o pão no outro dia. Está entendendo o que eu estou falando? Aí ela, não, foi o melhor dela. Quando ela dá aquela moeda que era menor para o mundo, porque o mundo ficou olhando valores. Deus não olha valor, Deus olha o que é o teu melhor. E o teu melhor você sabe, Deus sabe também.
E quando eu entrego o meu melhor a Ele, meu irmão, aí Ele fala, aí não dá não, vou ter que abençoar demais esse cara aí. Não vai ter jeito. Olha o amor desse cara por mim, olha que entendimento. Como que isso acontece, irmão? Isso é um entendimento e um convencimento do próprio Espírito na vida individual de cada um. Isso não pode ser porque o pastor está falando. Pastor, irmão, é a palavra quem fala sobre isso, que nos ensina. E nós precisamos aprender sobre essa área. Por quê? Porque nós vamos começar a ter resultados com Deus. Você vai começar a provar milagres na sua vida que você vai falar assim, meu Deus, eu nunca imaginei. Irmão, eu nunca imaginei, irmão, viver a vida que eu vivo hoje, irmão. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei, eu nem pensava, irmão. Na verdade, eu nem me preocupava com isso. Minha vida inteira foi estudar, trabalhar e fazer a obra de Deus. O reino de Deus nunca ficou de lado. Fazia faculdade, trabalhava no plantão, virava vários plantões que eu pagava, eu fazia plantão para os outros. Saía de um plantão domingo de manhã, irmão, o pessoal sabia, se era 7 horas, 6 horas eu já vinha embora. Levava a roupa para o plantão, que era social, né, na época, levava a roupa para o plantão, saía do Degás e todo mundo ia para onde? Para a igreja. Ia direto para o culto, não queria nem saber. Quando eu chegar em casa à tarde, eu durmo. A vida inteira, por quê? O pastor mandava, o bispo mandava? Não, cara, eu tinha um amor, eu falava, meu Deus, não, tem que ir lá ouvir essa palavra. Eu tenho que, meu Deus. Eu lembro que tinha madrugada com carinho, às vezes, né, sexta-feira, estava de plantão sábado. Queria nem saber, meu irmão, eu ia para a madrugada com carinho, quando dava às 3 da manhã, eu falava, vou embora para dar uma dormidinha ainda, que eu estou de plantão amanhã. Ficava até 3 da manhã, ia para casa, dormia de 3 às 6, e ia para o trabalho. Chegava no trabalho, às vezes, quando era sábado, tranquilo, falava, pô, cara, estou cheio de sono, não, tira uma soneca lá, eu ia já lá para dentro e dormia. Acordava na hora do almoço, opa, renovado, cheio de Deus, com aquela sensação de missão cumprida, de estar fazendo a obra de Deus, de estar dentro da vontade dele, de estar dentro do reino dele, de estar fazendo o que ele queria que eu fizesse. E aí tu não vai pensando em nada, irmão. Não, eu estou pensando aqui, que aí então eu vou fazer direito, aí depois eu vou abrir um escritório, aí depois, nem pensei, irmão, nisso. Eu falei, eu vou fazer direito. Nunca tive sonho de ser advogado. Não, vou fazer direito, fiz direito. Deus foi me conduzindo. Pai, eu fiz o concurso, eu sei que pronto. E aí, como que acontece, irmão? Tem que cumprir o que está escrito no livro dessa lei, irmão. Tem que meditar de dia e de noite. Tem que entregar. A palavra tem que ser a autoridade final na nossa vida. Saia daqui nessa manhã, irmão, pronto para fazer da palavra a tua autoridade. Nessa área, né? Faz isso, deixa o Espírito Santo, Ele te convencer dessas verdades. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado por tudo que Tu és. Que a Tua palavra venha nos incentivar nessa área que nós estamos conversando, que nós possamos ter um entendimento segundo a Tua vontade. Dá-nos um bom dia, como já começou, um ótimo dia, um bom almoço, e que à noite a Tua igreja possa estar aqui para adorar e exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um bom almoço. Irmão, deixa eu só te falar uma coisa. Eu vou pedir, por gentileza, ou eu vou sair aqui agora, eu não vou ter como dar atenção a qualquer irmão, de repente, que vai querer falar comigo, que eu tenho que sair rápido, né? Você me desculpa, mas numa outra oportunidade a gente vai poder estar conversando, então eu peço só a compreensão dos irmãos, tá bom? Um bom almoço, Deus te abençoe.